Ok, gravando já. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tá tudo certo. Então, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma leitura do Caibalion. Estamos no capítulo 6 e a gente vai falar sobre o paradoxo divino. Mas antes da gente começar a falar, eu só quero esclarecer uma pequena coisa. O que que é o paradoxo divino? Nesse capítulo, ele vai tentar dar luz sobre coisas que não batem. Tipo, por exemplo, ele vai dizer aqui, nesse capítulo, que o universo é real. Mas como pode ser real se ele já falou que é uma ilusão? Então é um paradoxo. Então isso acontece toda hora, todo tempo na nossa vida. Então ele vai tentar dar um pouquinho de clareza, of course, claro, no modo Caibalion de ser, que não é nada claro, tá? Mas como a gente lida com esses paradoxos quando a gente enxerga eles, né? Já que o mundo todo é dual, o mundo todo existem polaridades. O que é o que é frio para mim não é frio para vocês. O que é calor para mim no norte, que é muito quente, talvez, na verdade, o que é frio para mim, já que aqui é muito quente, pode não ser frio para vocês, entendeu? Então isso é paradoxal. Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso aqui nessa leitura de hoje, tá? Então, o paradoxo divino. Alguém gostaria de começar a leitura? Eu posso começar. Vai lá, Edu. Então começa aí, por favor. Conforme você vai lendo, eu vou abaixando aqui, tá? Certo. Quem quiser interromper para comentar algo, fica à vontade. Uhum. Os falsos sábios, reconhecendo a irrealidade comparativa do universo, imaginam que podem desafiar suas leis. Estes são loucos, vãos e presunçosos que se arrebentam contra as rochas e são despedaçados pelos elementos devido à sua loucura. O verdadeiro sábio, conhecedor da natureza do universo, emprega a lei contra as leis, o superior contra o inferior, e pela arte da alquimia transmuta as coisas indesejáveis. Meu Deus, isso daí tá batendo demais com o que a gente tava acabando de falar, gente. Exatamente. Meu Deus do céu, assim, martelou pra mim, sabe? Martelou. Vamos lá. No que é preciso, o que faz triunfar. Precioso. Isso. No que é precioso, o que o faz triunfar. O domínio não consiste em sonhos anormais, em visões e ideias fantásticas, mas sim no uso das forças superiores contra as inferiores, escapando dos sofrimentos dos planos inferiores mediante vibrações nos planos superiores. A transmutação e não a negação presunçosa é a arma do mestre, o Kaibalho. Este é o paradoxo do universo, que resulta do princípio da polaridade que se manifesta quando o todo começa a criar. É preciso segui-lo com atenção, pois assinala a diferença entre a falsa e a verdadeira sabedoria. Quanto ao todo infinito, o universo, suas leis, seus poderes, sua vida e seus fenômenos são como coisas testemunhadas no estado de meditação ou sonho. Para tudo que é finito, porém, o universo deve ser tratado como real, e a vida, a ação e o pensamento devem ser baseados nele, de modo a concordar com o entendimento da verdade superior, cada qual de acordo com seu próprio plano e leis. Se o todo fosse imaginar que o universo fosse, de fato, real, então pobre do universo, pois ele não teria nenhuma rota de fuga do inferior para o superior, em direção ao divino. E desse modo, o universo se tornaria fixo e o progresso passaria a ser uma nova impossibilidade. E se o homem, devido a uma falsa sabedoria, Putz. semelhantes permaneçam, mas permaneçam. Gente, a minha internet caiu. Alô? Estão me vendo? Me ouvindo? O Beto caiu. Voltou. Voltou. A minha internet está caindo e voltando. Nossa, Olha, gente, tá aí. ah, é, o universo conspirando, dando mais obstáculos para a gente entender isso aqui, mas já voltou. É, E eu acompanhei até a parte do E se o homem?
Tu podes voltar a leitura? Eu acho que talvez ele podia. Roberto José Oi. podia desligar e ligar o modem, não? Não, é alguma coisa aqui. É porque aqui tem uma rede aqui, o modem fica lá em cima. Mas eu Ah, acho que é alguma coisa do fio aqui, eu não sei o que que é. Aí arruma. eu mexi no fio aí voltou, entendeu? Ah, Mas eu acho que não vai beleza, voltar agora não não. cai mais. Ah, desculpa. Então, Relê a parte que foi. Entendeu? uhum. Onde é que eu parei, gente? Até onde você leu, José? Que você escutou? Permaneçam. Aí tem que Aqui abaixar, pode é bem abaixar. aqui. E se o homem? Ah, tá, eu continuo. E se o homem, devido a uma falsa sabedoria, considerar as ações, as vidas e os pensamentos do universo como um mero sonho, semelhante a seus próprios sonhos finitos, esse universo se tornaria verdadeiramente assim para ele, e como um sonâmbulo que gira em falso e tropeça num círculo vicioso, sem fazer nenhum progresso e vendo-se forçado, ao final, a despertar ferido e vertendo sangue em resultado das leis naturais que havia ignorado. Conservem sua mente sempre voltada para a estrela, mas permaneçam, mas permaneçam atentos aos vossos passos, para não caírem no lodaçal, em razão de vosso olhar permanentemente voltado para o alto. Não se esqueçam do paradoxo divino, segundo o qual o universo é e não é. Lembrem-se sempre dos dois polos da verdade, o absoluto e o relativo. E muito cuidado com as meias-verdades. Então, queria fazer um comentário sobre o que a gente leu agora. E é o seguinte, ele está fazendo a introdução do que ele vai dizer aqui. O autor do Caibalion, ele viu a necessidade de falar sobre o paradoxo porque ele sabe que ele entra em contradição em vários momentos. Mas por que que entra em contradição? Nós, meros seres humanos, que estamos nos desenvolvendo e tentando entender as coisas, a gente tem uma mania, a gente tem uma obsessão em considerar ou é branco ou é preto. Presta, não presta. Serve, não serve. A gente é obcecado com as extremidades da polaridade, sendo que existe um meio termo para tudo. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que mesmo ele tendo dito que o universo é uma ilusão, ele ao mesmo tempo não é. Porque é o que ele fala bem aqui o seguinte: o vosso não se fiquem atentos aos vossos passos para não caírem no lodaçal, em razão de vosso olhar permanentemente voltado para o alto. O que ele está dizendo aqui? Então, se você só olhar para o alto, para os elevados, você pode não olhar o chão e cair no lodo. Entendeu? Então, assim, é importante que você entenda que o absoluto e o relativo também são duas extremidades da polaridade, tá? Então, assim, é uma ilusão? É, mas isso não significa que você vai tratar esse mundo como se fosse o seu playground. Então, você tem que ter um pouco de discernimento para entender que esse mundo físico ele é real na sua limitação, entendeu? Ele é real na forma como você consegue enxergá-lo. Então você Uhum. considere real e leve-o a sério, porque você não está aqui à toa, entende? E isso é uma mágica do Caibalion, na minha opinião, porque ele te leva para os confins do universo, mas ele também te puxa de volta e fala assim: não, você pode saber tudo, mas você ainda é humano, você tem as suas limitações, enxergue para baixo, olhe para o seu umbigo também, entende? Traga para cá, né? O que você tá indo lá, traga para cá, né? Exato, É o exatamente. Então, caminho do assim, meio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É uhum, isso aí. Aí perfeito. parei aonde? Pode continuar. Aquilo que os hermetistas conhecem. Aquilo que os hermetistas conhecem como a lei do paradoxo é um aspecto do princípio da polaridade. Os escritos herméticos estão cheios de referências ao aparecimento do paradoxo na consideração dos problemas da vida e da existência. Os instrutores previnem constantemente seus discípulos contra o erro de omitir o outro lado de cada questão, e as suas admoestações
se referem particularmente aos problemas do absoluto e do relativo, que deixam perplexos todos os estudantes de filosofia e que levam tantos a pensar e agir contrariamente ao que em geral se conhece como senso comum. E precavemos todos os discípulos, advertindo-os a adquirir uma compreensão profunda do paradoxo divino do absoluto e do relativo, para não se deixarem atolar no lodaçal da meia-verdade. Esta lição particular foi escrita com esse objetivo. É preciso aprendê-la bem. Uhum. A primeira ideia que ocorre ao bom pensador, depois de ele ter compreendido bem a verdade que o universo é uma criação mental do todo, é que o universo e tudo que ele contém é mera ilusão, irrealidade, ideia contra a qual seus instintos se rebelam. Contudo, esta e todas as outras grandes verdades podem ser consideradas a partir dos pontos de vista absoluto e relativo. Do ponto de vista absoluto, quando comparado com o todo em si, o universo tem natureza de uma ilusão, um sonho, uma fantasmagoria. Uhum. Reconhecemos esse fato, inclusive, do nosso ponto de vista ordinário, porque falamos do mundo como um espetáculo transitório, que vai e vem, nasce e morre, pois o elemento de impermanência e mudança, limitação e insubstancialidade deve estar sempre associado à ideia de Universo. um universo criado, quando ele se opõe à ideia do todo, sejam quais forem nossas crenças a respeito de ambos. Filósofos, metafísicos, cientistas e teólogos estão todos de acordo com essa ideia, e a reencontrarmos em todas as formas de pensamentos filosóficos e concepções religiosas, assim como nas teorias das respectivas escolas de metafísica e teologia. Próximo, por favor. Posso, posso continuar aqui? É, assim, os preceitos herméticos não pregam a insubstancialidade do universo com palavras mais altissonantes do que aqueles com as quais estamos familiarizados. Ainda que seu modo de apresentar o tema possa parecer uma coisa mais assustadora, em certo sentido, qualquer coisa que tenha um começo e um fim pode ser irreal e não verdadeira. E o universo está sujeito à regra em todas as escolas do pensamento. Do ponto de. É, Pode falar. então, no caso, quando ele fala isso, né, que o que tem começo e tem fim, né? Cadê? Qual é a parte que você está falando? Chega, chega. Em certo sentido, Isso. qualquer coisa tem um começo e um fim. Pode ser irreal. É como se fosse isso. O irreal que ele fala é tipo, isso só tá aí para você evoluir, para você enxergar, né? Ele fala algo, é algo que se refere muito a essa questão da gente estar encarnado e não, né? Se refere muito a essa questão da terceira dimensão, né? Mas, É que o que é pode real não continuar. tem começo nem fim. É aquilo que eles Isso, falam do todo. O todo não tem começo e nem fim. isso, isso. Aquilo que tem começo e fim não é o todo, é a ilusão. É... Por isso que a nossa centelha, ela é imortal, né? Porque ela foi feita de semelhança com todo, né? Sim, teoricamente, sim, Hum, né? Ela hum, só pode evoluir. Se o que você fala sobre centelha seria o que nos se assemelha ao todo, né? Como você falou, que é uhum, a mente vivente, ou como o Murilo colocou, que é a consciência, então uhum, temos uma certa similaridade com o todo. E a gente não pode morrer, só pode evoluir, uhum, né? Isso já é uma aplicação com base no que a gente já entendeu, né? A gente já está, inclusive, aplicando o próprio Caibalion quando a gente tira essa conclusão. Porque o Caibalion fala como que está em cima é como que está embaixo. Então, sim, isso faz sentido. Eu pegar e pensar, ok, a minha consciência ela é imortal? Sim, se o próprio todo é imortal e ele é incognoscível, a minha alma também é incognoscível, né? Então faz sentido. Continuando aqui, do ponto de vista absoluto, não há nada de real a não ser o todo. Sejam quais forem os termos que usemos em nossas reflexões ou discussões sobre o tema. Quer o universo seja criado de matéria, quer seja uma criação mental na mente do todo, ele é
insubstancial, impermanente, uma coisa de tempo, espaço e mudança. O leitor deve compreender esse fato em sua totalidade antes de emitir qualquer juízo de valor sobre a concepção hermética da natureza mental do universo. Deve também examinar cada uma das outras concepções para ver se o que sobre elas afirmado não é verdadeiro. Então é o seguinte, o que ele está dizendo? Relativo e absoluto são dois polos diferentes das coisas. Se a gente considerar o todo na polaridade do absoluto, então sim, o todo ele é de fato uma criação mental, ele é como se fosse um sonho, mas de modo absoluto. Só que a gente não pode considerar apenas um lado dessa extremidade. Existe um outro lado, a polaridade, que é relativo, que eu pego e trago para mim, na minha visão de mortal, e digo o seguinte: não, ele é absoluto de uma outra forma, mas a minha vida, o que eu estou vivendo agora, não é besteira, não é irreal. Eu preciso fazer valer essa vida aqui. Eu preciso fazer alguma coisa para que isso aqui, para que isso me leve para algum lugar, né? Então são duas polaridades, o absoluto e o relativo. No momento em que a gente consegue entender isso, gente, que na verdade tudo depende, tudo é dual, que uma pessoa vira e fala para ti, ciência não presta porque ciência ela é muito atrasada, ela é muito determinística, ao mesmo tempo que outra pessoa fala, o holístico também é imaginação, não tem aplicabilidade, todos estão errados, porque tudo depende. Tudo depende. A ciência ela é muito útil para algumas coisas, nem tanto para as outras. E tudo bem, ela pode servir para algumas coisas e pode não servir para outras. Assim como o lado holístico pode não servir para algumas pessoas e pode servir para outras, entendeu? Porque tudo depende. Tudo depende. Se você fizer uma terapia holística vibracional numa pessoa que não acredita, ela vai ter a impressão de que não serviu, mesmo que tenha. Mas o que fazer? A gente tem que estar aberto ao paradoxo, ao relativo. Nada é 100% perfeito, nada, ok? Se alguém quiser comentar, contribuir, fique à vontade. Continuando, então. Contudo, o ponto de vista absoluto nos mostra só um lado da imagem. O outro lado é o relativo. A verdade absoluta foi definida como as coisas como a mente de Deus as conhece, ao passo que a verdade relativa são as coisas como a mais elevada razão do homem as compreende. Assim, enquanto para o todo o universo é irreal e ilusório, um mero sonho ou resultado de uma meditação, para as mentes finitas que fazem parte desse mesmo universo e o observam através de suas faculdades mortais, ele é verdadeiramente real. Assim, deve ser considerado, ao reconhecer o ponto de vista absoluto. Não devemos cometer o erro de negar ou ignorar os fatos e fenômenos do universo, tal como se apresentam às nossas faculdades mortais. Lembremos-nos de que não somos o todo. Caramba, hoje tá sendo um dos dias mais, assim, fascinantes para mim. Muito, muito fascinante essa parte do livro, esse capítulo. É muito legal mesmo. Isso aqui traz clareza. Isso aqui é interessante porque a gente consegue ver a aplicabilidade, entendeu? Ele eleva o teu discernimento num nível assim, cara, não tem por que a gente brigar, sabe? Não tem por que a gente ficar nessa de teu partido político aqui, a esquerda, direita, tu é bom porque tu é isso, tu é ruim por causa daquilo, cara, tá todo mundo suscetível a tudo e é tudo relativo. Nos ajuda a não julgar também. Nos ajuda a parar de julgar e só observar e tentar entender, poxa, o que se passou por trás daquela pessoa para ela fazer aquilo? Antes de eu falar que não presta, que ele é um bandido, que é isso, que é aquilo. Tá, mas o que aconteceu, né? O que eu tô achando mais interessante, assim, que ele fala do paradoxo, mas ele deixa muito claro
a força das leis, velho, deixa muito claro que, tipo, não tem pra onde correr, velho. Assim, vamos aceitar, né? Não precisa discutir sobre isso, porque já não precisa, né, de se desgastar, mas mesmo, ao mesmo tempo ele fala do paradoxo, né? É impressionante. Exatamente. Exatamente. Então, continuando aqui. Para dar exemplos bem conhecidos, todos admitimos que a matéria existe para os nossos sentidos. E estaríamos errados se não o fizéssemos. Inclusive, até nossa mente finita compreende o postulado científico de que a matéria não existe do ponto de vista científico. O que chamamos de matéria deve ser considerado como uma agregação de átomo, que constitui em si mesmos nada além de. Um minuto, gente. Peraí. Ei, silêncio! Silêncio! Depois eu edito isso. É, nada além de um agrupamento de unidades. Ah, tá bem aqui. Deve ser considerado como uma agregação de átomos que constitui em si mesmos. Nada além de um agrupamento de unidades de força chamadas elétrons e íons, que estão em constante vibração e movimento circular. Golpeamos uma pedra com o pé e sentimos o impacto. Parece ser real, mas é simplesmente o que dissemos acima. Mas não esqueçamos de que nosso pé, que sente o impacto por meio do nosso cérebro, é igualmente matéria, constituído, portanto, de elétrons. E nesse sentido, o mesmo se pode dizer para o nosso cérebro. E no melhor dos casos, não fosse por nossa mente, não teríamos a menor condição de reconhecer o pé ou a pedra. Ou seja, se você, se você bate o pé numa pedra e dói, você não pode virar e falar que aquilo não é real, porque a constituição de tudo aquilo que aconteceu, que é átomos mais densos, que bateram no teu pé também, que são átomos, tudo a concepção de tudo aquilo é o que faz você discernir que aquela situação aconteceu. Então não tem assim, não dá para a gente pensar que tudo é ilusão. É porque nós vivemos as coisas, nós sentimos aquilo ali. Então, ou seja, tudo é ilusão e tudo é real ao mesmo tempo. Assim, o ideal do artista ou escultor, que ele tanto se empenha em reproduzir na tela ou no mármore, parece-lhe verdadeiramente real. Assim se produzem os personagens na mente do autor ou dramaturgo, o qual procura expressá-los de modo que os outros possam reconhecê-los. E se isso é verdade, no caso da nossa mente finita, qual será o grau de realidade nas imagens mentais criadas na mente do infinito? Ah, meus amigos, para os mortais esse universo de mentalidade é verdadeiramente real. É o único que jamais teremos acesso. Ainda que nós elevemos por toda uma sucessão de planos de um grau superior a outro, ainda mais superior, para conhecê-los de outro modo, como o prova nossa experiência atual. Teríamos de ser o todo mesmo. É verdade que quanto mais nos elevamos na escala, quanto mais nos aproximamos da mente do Pai, mais evidente se tornará a natureza ilusória das coisas finitas. Enquanto o todo não nos absorver finalmente em si, a visão atual não irá desaparecer. Ou seja, quanto mais a gente se elevar, mais conhecimento a gente vai ter sobre a natureza das coisas, né? Só que isso só vai aumentar. Não significa que a gente vai um dia entender por completo, tá? Mas sim, a gente vai cada vez entendendo mais e mais e mais e mais na medida que a nossa consciência vai elevando. É como se tivesse tudo. É como se, né, se a gente imagina que o Big Bang, né, digamos assim, aconteceu e todo mundo está disperso. Conforme a evolução, você vai voltando, e você vai vendo o que é real, na verdade, e você vai se aproximando, e vai se aproximando, e você expande cada vez mais. E o engraçado é que a expansão é justamente aquilo que eu disse, é um desaprendizado, não é um aprendizado. Você desaprende algo. Então é como se você tivesse
experienciado algo que não é real, que é ilusório, entre aspas, e você vai desaprendendo, vai evoluindo, vai ficando mais leve, e você chega É, perto, né, digamos exatamente. assim. Inclusive, eu recomendo que vocês vejam, é muito legal, muito bem colocado. E vocês assistam, eu recomendo que vocês assistam a palestra da Lúcia Helena, que ela fala sobre isso, mas eu não acho que é esse capítulo, em que mas é de um capítulo do Caibalho, em que ela fala o seguinte, que nós viemos aqui, nós descemos um plano mais denso e a gente está voltando para casa aos poucos. Então nós estamos expandindo, aprendendo, aprendendo e depois desaprendendo. É como se fosse um pêndulo, é um ritmo da coisa. Nós estamos aqui e nós vamos voltar para casa, né? É, é. E aí ela até E, discorre do seguinte: tá, mas qual é a intenção da gente expandir e voltar? Aí é outra coisa, a gente não consegue aí entender, tá? é, Não dá para e, entender. e trazendo o que o Murilo comentou hoje, né, que esses avatares estavam acima da centésima dimensão. Então, assim, a gente está na terceira. Vai adiantar a gente ter pressa? Não Não, vai, não não, vai, porque né? a gente acaba não vivendo, né? Pois é. É, eu vou ler mais esse, aí eu passo a bola para o Murilo, tá? Esse parágrafo. Tá, beleza. Portanto, não precisamos nos deter sobre a natureza da ilusão. Agora que reconhecemos a natureza real do universo, procuremos compreender suas leis mentais e nos esforcemos em empregá-las para obter o melhor resultado para o nosso progresso na vida, ao caminharmos de um plano de existência a outro plano. As leis do universo não são menos férreas devido à sua natureza mental. Tudo, exceto o todo, é regido por elas. Aquilo que está na mente infinita do todo é real, em grau relativo, é real. Tudo é real em grau relativo. E essa realidade em si, que faz parte absoluta da natureza do todo, sem qualquer contingência. Ou seja, já que você agora já sabe a natureza do universo, que o todo é uma imensidão incognoscível, agora, ei, volte para casa, tá bom? Chega. Agora volte com essa informação e traga para sua realidade, né? Hum, Muito bem colocado por parte do Edu e é muito interessante isso. Murilo, com você agora, querido. tá. No assim, né? Essa parte aqui, Isso. assim. Isso. Boa. Assim, não vos sintais inseguros, isso, ou temerosos. Somos todos partes integrantes da mente infinita do todo, e nada nos pode prejudicar ou intimidar. Fora do todo, não há força capaz de agir sobre nós. Podemos, pois, ficar calmos e tranquilos. Assim que dela nos apercebermos, veremos que há todo um mundo de conforto e tranquilidade nessa constatação. Queria comentar Então, algo, gente, bem interessante. Deixa só ele Assim, terminar, Edu, deixa só ele terminar o perdão. parágrafo aí tu comenta, tá? Só pra gente não se perder. Vai tá, lá, tá bom, Murilo. tá bom. Então, dormiremos em paz, calmos e tranquilos, embalados à beira do abismo, repousando a salvo e com segurança no oceano da mente infinita, que é o todo. O todo é, de fato, o lugar onde vivemos e nos movemos com todo o nosso ser. Diga lá, Murilão. Murilão, já, Edu. Assim, em relação a essa parte, né? Somos partes integrantes da mente infinita do todo e nada nos pode prejudicar ou intimidar. Beleza, né? E ele continua, né? Então, assim, o que é que minha intuição diz agora nesse momento? Que uma parte dos leitores, independente de ser grande ou pequena, chegou num momento de evolução que talvez não precise mais vivenciar coisas tão bruscas como ser preso, né? Como acontece naqueles filmes de superação e tal. Talvez não precise ser algo tão uma coisa externa brusca e sim interna, uma coisa muito mais profunda e muito mais complexa, né? Porque assim, não é à toa, como a gente comentou no início de tudo desse grupo de estudo, chegou o momento, né? Se está acontecendo é porque chegou o momento. Então assim, é o que eu senti, né, nesse momento. Eu não sei nesse ponto de vista, Uhum. nessa forma como você colocou. Porque assim, meio que você associou com situações específicas, como por exemplo ser preso e tal. Mas eu tenho
uma amiga que inclusive que ela é da Bélgica e ela foi detida lá na Bélgica, porque ela não estava com os documentos. Na verdade, ela não é da Bélgica, ela é de um outro país, só que ela foi para a Bélgica e aí ela foi detida porque ela não estava com os documentos de imigração corretos. E aí ela passou 6 meses na prisão. E aí depois ela ficou presa mesmo lá. E aí, depois que ela saiu, ela comentou com a gente que foi a melhor coisa que aconteceu com ela, ter sido presa. Então, Aham, assim, é curioso. Por que que eu estou falando sim. isso? É porque assim, a gente não tem como definir isso não vai acontecer, isso não vai acontecer comigo. Mas sim que tudo que vai acontecer vai ser com o intuito de fazer a gente evoluir. E também tem outra Uhum, coisa. Não, não existe nada acima do bem e do mal. Nada. Como infelizmente muitas pessoas colocam aí. Se você não rezar, se você não fizer um benzimento, se você. Isso acontece dos dois lados, tá? No lado da espiritualidade, onde pessoas colocam de que se você não acreditar em Deus, você está fadado ao inferno. Gente, não é assim. Não é assim. Nada está acima do bem e do mal. Todos seguem a mesma linha, tá? uhum. Todas seguem as mesmas leis, tá? Então, assim, não tem por que a gente se sentir vulnerável e fragilizado. Não tem. Não tem porquê. Porque a gente pode combater tudo o que nos aflige. Nós temos essa capacidade, entendeu? É mais nesse sentido, entendeu, Edu? Agora, Então, se você nunca vai eu ser preso, ou então se exagerei eu nunca vou aqui. pegar uma ressaca que eu vou ficar ferrado, não Eu dei um sei. exemplo muito ruim. Na verdade, o que ele quis dizer é justamente que nós estamos prontos para entender isso, né? Que não há motivo para temer, né? Na verdade, é Que isso, a né? gente não tem porquê, que não existe situação sem fim, quer dizer, sem É, saída. Não é, existe. Tudo pode ser contornável. Nós não somos vítimas. Nós não somos vítimas, nós somos apenas seres regidos pela mesma lei, é. entendeu? Inclusive, acabou de acontecer, o que a gente tá falando mais acima do livro, acabou de acontecer comigo. Minha consciência, minha mente, ela subiu demais. Então, eu falei eu coloquei para fora uma opinião, um comentário que não faz sentido. Por quê? Porque eu me empolguei e eu saí do chão, né? É Não, muito mas interessante. Durante o ah, livro acontece isso, né? é, Durante a leitura. tudo bem isso mesmo, assim. A gente tá aqui mesmo Hum. para isso mesmo, para viajar e voltar. É. Pode Mais alguém continuar quer, aí. quer comentar alguma coisa? Hum. Não, Não? tranquilo, pra mim Tá ficou de bem boa? claro. Show. Ok, vamos continuar então. A matéria. Tá. A matéria também é matéria para nós enquanto habitamos o plano da matéria. Apesar de sabermos que ela não passa de uma agregação de elétrons ou partículas de força que vibram rapidamente e giram umas ao redor das outras na formação de átomos. Os átomos, por sua vez, vibram e giram formando moléculas que, por sua vez, formam as grandes massas de matéria. A matéria não se converte em matéria inferior quando levamos a pesquisa ainda mais longe e aprendemos dos preceitos herméticos que a força, da qual os elétrons são unidades, é simplesmente uma manifestação da mente do todo, e, como tudo o mais no universo é de natureza puramente mental. Enquanto estivermos no plano da matéria, devemos reconhecer seus fenômenos. Podemos controlá-la, como fazem todos os mestres de maior ou menor grau, mas devemos fazê-lo aplicando as forças superiores. Cometemos uma loucura quando tentamos negar a existência da matéria em seu aspecto relativo. Podemos negar o seu domínio sobre nós, e estaremos agindo corretamente ao assim proceder, mas não devemos ignorá-la em seu aspecto relativo, pelo menos enquanto estivermos em seu plano. Uhum. As leis da natureza não se tornam menos constantes ou efetivas quando as conhecemos,
igualmente como meras criações mentais. Elas estão em pleno efeito nos diversos planos. Nós superamos as leis inferiores aplicando leis superiores, e exclusivamente dessa maneira. Contudo, não podemos fugir à lei, nem nos elevarmos totalmente sobre elas. Nada, a não ser o todo, pode fugir à lei. E isso porque o todo é a lei em si, de onde derivam todas as outras leis. Os mestres mais avançados podem adquirir os poderes geralmente atribuídos aos deuses dos homens, e há incontáveis categorias de seres, na grande hierarquia da vida, cuja existência e poder transcendem os dos... Sobe um pouquinho aqui, Beto, tá tampando aqui. Opa, desculpa. Aí, valeu. Valeu. Me perdi. Eu também me perdi. Acho que eu subi um pouquinho demais, eu acho, talvez, Beto. Foi? Deixa eu só... Aí. Mais elevados. Ali, mais elevados, tá vendo? Aí. O mais elevado é O mais elevado isso. mestre. É aqui? Esse aqui? Acho que é Mais aqui. elevados, cujos poderes. Aí, ó, aqui, acima. aqui. Aqui. Isso, valeu, obrigado. Portanto, se mesmo esses mestres, perdão, se mesmo esses seres mais elevados, cujos poderes excedem até aqueles atribuídos pelos homens a seus deuses, se até esses seres, tá repetindo, se até esses seres mais elevados estão subordinados à lei, imaginai a presunção do homem mortal, da nossa raça e do nosso grau, quando ousa considerar as leis da natureza como irreais, visionárias e ilusórias, porque chegou a compreender a verdade de que as leis são de natureza mental e simples criações mentais do todo. Essas leis, às quais o todo atribuiu a função de governar, não podem ser desafiadas nem questionadas. Elas durarão enquanto o universo durar, porque o universo só existe em virtude dessas leis, que formam o seu arcabouço e o mantém o quê? Unido. Eu Ok. acho que essa próxima parte aqui. Deixa eu só verificar É uma grande esse coisa. capítulo. Ele é um pouco maior, acho que é o maior capítulo. Vamos seguindo a leitura para que caiba dentro do nosso tempo, né? Mas aí Tá. depois eu comento. Mas fique à vontade de comentar, tá? Mas eu vou deixar para eu comentar mais para frente. Continua aí, Murilo. Tá. Embora explique a verdadeira natureza do universo mediante o princípio de que tudo é mental, o princípio hermético do mentalismo não muda as concepções científicas do universo, da vida ou da evolução. Com efeito, a ciência simplesmente corrobora os preceitos herméticos. Esses preceitos ensinam que a natureza do universo é mental, conquanto a ciência moderna ensina que é material, ou nos últimos tempos, que é energia, em última análise. Os preceitos herméticos não incorrem no erro de refutar os princípios básicos de Herbert Spencer, que afirmam a existência de uma energia infinita e eterna, da qual todas as coisas procedem. Com efeito, os hermetistas reconhecem, na filosofia de Spencer, a mais elevada exposição das operações das leis naturais que foram promulgadas até hoje. E eles acreditam que Spencer foi uma reencarnação de um antigo filósofo que viveu no Egito, milhares de anos antes, e que posteriormente encarnou como Heráclito, filósofo grego que viveu 500 anos antes de Cristo. E eles consideram que sua afirmação da energia infinita e eterna está perfeitamente de acordo com os... Sobe um pouquinho, Beto, por favor. Preceitos. É que tem outro negócio aqui tampando. Aí. É, Com os preceitos herméticos, sempre com o acréscimo de sua própria doutrina, segundo a qual essa energia de Spencer
a energia da mente do todo. Como a chave mestra da filosofia hermética, o seguidor de Spencer poderá abrir várias portas das concepções filosóficas internas do grande filósofo inglês, cuja obra apresenta os resultados da preparação das suas encarnações precedentes. Seus preceitos sobre a evolução e o ritmo estão em consonância quase perfeita com os preceitos herméticos que remetem ao princípio do ritmo. Aqui ele só comenta, só um instantinho. Aqui ele só comenta sobre o Herbert Spencer, que era um outro autor da época, em que o autor do Caibalion, que inclusive está no livro de vocês, que é William Atkinson. É Spencer, se eu não me engano, não é Spencer, é William Atkinson. E não é certo que foi ele que escreveu, tá? Existem dúvidas ainda de quem foi o verdadeiro autor do Caibalion. Mas ele referencia esse autor, pois ele acredita, e dentre esses outros iniciados, 3 iniciados, que escreveram esse livro, que ele acredita que seja uma reencarnação do próprio Hermes Trismegisto e de Heráclito, que foi um filósofo grego de 500 anos antes de Cristo. Só estou comentando que vale a pena Sim. pesquisar um pouco sobre esse cara aí, que em 1908 ele já tinha uma teoria parecida que tinha muita consonância com os ensinamentos de Hermes Trismegisto. Maravilha. Continuando. Assim, o estudante do hermetismo não deve desprezar nenhum de seus pontos de vista científicos favoritos a respeito do universo. Tudo que se lhe pede que faça consiste em apreender o princípio subjacente de que o todo é mente. O universo é mental. Está contido na mente do todo. Contido na mente do Isso. todo. Ele se dará conta de que os outros 6 dos 7 princípios irão ajustar-se a seus conhecimentos científicos e servirão para trazer à luz pontos obscuros. Nada nos deve parecer estranho ao encontrarmos a influência do pensamento hermetista nos primitivos filósofos gregos, em cujas ideias... Sabe um pouquinho, Beto, por favor? Valeu. Cujas ideias fundamentais se baseiam, em grande parte, as teorias da ciência moderna. A aceitação do primeiro princípio hermetista, o do mentalismo, é o único grande ponto de diferença entre a ciência moderna e os estudantes hermetistas, e a ciência vem se aproximando aos poucos das posições herméticas na marcha cega que ela empreende para encontrar um caminho que a tire do labirinto em que tem vagado em sua busca pela realidade. Então, das leis herméticas, a única que não está em consonância com a própria ciência materialística determinística newtoniana daquela época é a lei do mentalismo. Mas como que a ciência vai provar que a gente vive na mente, numa mente infinita? Nunca. Isso jamais vai acontecer. Então, ele diz aqui que é a única diferença e que se a gente quer entender as coisas na perspectiva das leis herméticas, a gente tem que ter um pouquinho de fé, né? Sem fé não tem como, porque aí você vai ficar naquela coisa determinística de só acreditar no que você toca. Aí isso vai te prejudicar a entender todas as demais leis. Isso. O objetivo desta lição é gravar na mente dos nossos estudantes o fato de que, para todos os intentos e propósitos, o universo e suas leis, assim como seus fenômenos, são exatamente tão reais naquilo que diz respeito ao homem, como o seriam na hipótese do materialismo ou do energismo. Sob qualquer hipótese, o universo, no seu aspecto exterior, é mutável, sempre cambiante e transitório, e, por esse motivo, privado de substancialidade e realidade. Mas estejam atentos ao outro polo da verdade. Sob qualquer das mesmas hipóteses, somos compelidos a agir e viver, como se as coisas transitórias fossem reais e substanciais.
Sempre com a diferença entre as... Sobe um pouquinho, Beto, por favor. Sempre com a diferença entre as diversas hipóteses que, para os antigos pontos de vista, o poder mental era ignorado como força natural, ao passo que, do ponto de vista do mentalismo, ela se torna a maior força natural. E essa diferença revoluciona a vida daqueles que compreendem o princípio, as leis e as práticas que dele procedem. Ó, Lu, eu ainda não tô pedindo para te ler porque eu não sei se você quer, viu? Eu posso terminar. Tudo Tá. bem, se você quiser. Então vai lá. É assim, né? Uhum. Isso, e assim. Peraí. E assim, finalmente, todos os discípulos devem compreender as vantagens do mentalismo e aprender a conhecer, usar e aplicar as leis que dele resultam. Não devem, porém, ceder à tentação que, como afirma o Caibani, domina os falsos sábios e faz com que se deixem hipnotizar pela aparente realidade das coisas, tendo como consequência o fato de vagarem pelas sombras, vivendo num mundo de sonhos, ignorando o trabalho prático e a vida do homem, até que, no fim das contas, sejam lançados de encontro às rochas e despedaçados pelos elementos, por conta da sua loucura. Melhor é seguir o exemplo do sábio, como recomenda a mesma autoridade, o Caibali. Use a lei contra as leis, o superior contra o inferior, e pela arte da alquimia transforme as coisas abjetas em valiosas. E será assim que alcançarás o triunfo. Seguindo a autoridade, combatamos também a falsa sabedoria, que não passa de loucura, que ignora a verdade segundo a qual a mestria não se manifesta por meio de sonhos anormais, visões ou ideias fabulosas, mas recorre às forças superiores contra as inferiores, evitando os sofrimentos dos planos inferiores mediante vibrações nos planos superiores. Tenham sempre em mente que a transmutação e não a negação presunçosa é a arma do mestre. As citações acima foram extraídas de Caibali e seriam de extrema importância para todos os adeptos que as conseguissem fixar na memória. Gente, Não, um pode instante. falar. Esse parágrafo é simplesmente incrível. É Ele fala, simplesmente tendo que reler. é absurdo o que ele diz aqui e ele cita o Caibalion original. Olha só o que ele diz, três coisas importantíssimas aqui. A primeira é que o que o próprio Caibalion mesmo, não é essa versão comentada, que diz o seguinte: sejam lançados, e se a gente ignora o trabalho prático, se a gente vive demais no mundo dos sonhos, ignora o trabalho prático e a vida do homem, até que no fim das contas sejam lançados de encontro às rochas e despedaçados pelos elementos. Ele não é nada sutil. Então ele está dizendo o seguinte: se a gente viver nessa extremidade da vida dos sonhos, onde a gente está constantemente ignorando o trabalho prático da vida, a gente vai ser eventualmente lançado às rochas e despedaçados pelos elementos da Terra. Uhum. Porque, e aí tá. Ele falou já que os elementos vão te despedaçar se você não olhar para o teu ambiente. Mas também ele diz o seguinte: se você quer conduzir as leis, use as leis contra as leis. Então, é, é o que a Luana falou ainda agora, sobre a gente aprender. Ah, eu aprendi. Já que eu estou em dor e sofrimento, estou vivendo um lado da polaridade, eu entendi que eu posso viver a outra polaridade. Então, eu vou começar a fazer coisas boas, porque aí vão vir coisas boas para mim. A exemplo da lei da causa e efeito.
né? Então, assim, se você quer manipular as leis, use as leis contra elas mesmas. Ou seja, você pode usar as leis para mudar a sua realidade. É possível, desde que você entenda que elas não podem, não existe nada acima das leis. Mas você pode utilizar elas para mudar a sua realidade, né? E tem mais uma parte aqui que ele diz o seguinte. Outra coisa, a maestria não se manifesta por meio de sonhos anormais, visões ou ideias fabulosas, mas recorre às forças superiores contra as inferiores. Ou seja, ele não está dizendo que o mundo dos sonhos ele não seja importante. Pelo contrário, é por meio deles que a gente manifesta aqui, entendeu? Então, assim, é absolutamente importante que o indivíduo ele esteja em consonância com seu eu espiritual, porque é o espiritual que traz o que ele aplica na vida prática aqui, e não o contrário. E não o contrário, entendeu? Eu vou viver na vida dos sonhos, porque aí se eu viver na vida dos sonhos, eu vou viver no mundo da lua e eu vou para o céu, sei lá. Ou então eu vou evoluir. Não, você é um ser encarnado. Então, o que quer que venha de cima serve para você utilizar aqui embaixo. Enfim, gente, esse parágrafo é fantástico. Uhum. Vamos Não lá. vivemos no mundo de sonhos, mas sim num universo que, embora relativo, é real na medida em que diz respeito à nossa vida e nossas ações. A nossa razão de ser no universo não é negar sua existência, mas sim viver, usando as leis para nos elevar dos graus inferiores aos graus superiores, dando o melhor de nós nas circunstâncias que surgem a cada dia e vivendo na medida do possível. Conforme nossas ideias mais elevadas, ideias e ideais mais elevados. O verdadeiro sentido da vida não se dá a conhecer ao homem nesse plano. As maiores autoridades e a nossa própria intuição nos dizem que não cometeríamos o erro ao viver da melhor maneira e realizando a tendência universal na mesma direção, em que pesem as aparentes evidências. Em contrário, todos estamos no caminho e a estrada conduz sempre para cima, com frequentes locais de repouso. Leiam a mensagem do Carvalho e siga o exemplo Do do sábio. sábio, evitando os erros do falso sábio que parece por conta de sua loucura. Gente, é lindo, né? Assim, eu fico até emocionado quando eu vejo esse trecho, porque ele fala que a estrada conduz sempre para cima e sempre tem locais de repouso para a gente ir aos poucos. Mas é esse o caminho. A gente está aqui nos elevando cada vez mais, e repousando e seguindo e dando o nosso melhor. E é isso. Esse é o capítulo 6. Alguém tem alguma coisa para comentar sobre o que a gente leu aqui? Eu queria que você, se pudesse voltar um pouquinho aí para eu comentar algo sobre a frase que você também comentou, Beto. Mais um ângulo aí Essa da de visão. estrada? Não, pode mais para cima, por favor. Isso. Então, foi na parte que é superiores contra inferiores, né? Isso, Acho que é um pouquinho aqui, mais ó. pra cima. Ah, já tá aí, Aqui. já tá aí. Então, assim, e esse de superiores contra inferiores não é uma coisa ruim, né? Que às vezes, por um Não, ângulo, alguém pode achar algo, eita, poxa, né? Algo forte. Mas, assim, o inferior, ele precisa do superior. Não tem para onde precisa. correr. Ele precisa. É, Não tem para onde correr, né?
E aí a maestria, né? É isso. Por isso que você se torna, né, na visão se torna um mestre, porque você entendeu que o inferior precisa do superior, você conseguiu entender, né? Você conseguiu perceber isso, né? E aí e quando você percebe isso, você precisa repassar, né? Então assim, é uma maestria quando você entende isso. É uma Exato. maestria. É tipo, e faz muito sentido porque é como se tudo isso que a gente experiencia, quem já teve a oportunidade de experienciar um, algo que a gente não consegue explicar, mas tá, mas qual é o objetivo de, por exemplo, de você ter essas capacidades, né? De poder ver no outros planos, de sentir, de trabalhar isso? É porque a gente está trazendo de lá para cá, né? Para que a gente também se eleve de volta, né? Então a gente tem que aplicar aqui é uma faz parte do nosso viver, entendeu? É, eu digo isso porque a- o que mais tem aí é gente. Eu até tive uma conversa muito interessante com o Murilo logo no início, que a gente se conheceu, sobre isso, sobre profissionais que ou então olham muito para baixo ou então olham toda hora para cima, né? Profissionais que terapeutas, né? Que estão no mundo da lua toda hora, o tempo todo, e outros que são extremamente determinísticos, que não se abrem para uma visão mais ampla, mais espiritual. Então, Uhum. se, Né? se as pessoas de terapia holística elas tivessem acesso a esse conhecimento, com certeza elas conseguiriam trazer mais transformação. Você comentando isso, eu lembrei exatamente de uma. É como se fosse uma terapeuta, né? De cocriação, né? É como se fosse uma. Que ensina as pessoas a cocriarem, né? Assim, ela fala só o absoluto, ela não fala o relativo. Qual é o relativo? Que cada um vai experienciar uma coisa diferente, cada um vão ter ciclos diferentes, não vai cocriar. Não é assim simples como ela fala, ela tá só no absoluto, né? Uhum, Não, exatamente. é verdade. E assim, eu acho importante a gente não alimentar falsas ilusões e deixar muito claro que as coisas têm seu processo e que cada pessoa tem sua capacidade de fazer naquele momento. A gente tem limitações, mas a gente está aqui para superar essas limitações, né? É mais uma jornada e dar a mão, ok, vamos junto nessa jornada. E não no sentido de que você vai conseguir isso porque você é Deus, ou então eu tenho a chave para curar você. Não, não existe isso. Ninguém tem a chave para curar ninguém. Todos nós temos essa chave dentro da gente. Então, o que a gente pode é estender a mão para as pessoas. É isso que a gente pode fazer, Verdade. entendeu? Mais alguém quer comentar alguma coisa? É aquilo, Todos, né? O terapeuta ele cuida, né? Ele não cura, ele cuida. ele se propõe a estar junto, né? E aí ajuda na cura, né? Ajuda. E é também importante, vai trazer situações, vai trazer técnicas, não só o terapeuta holístico, todo tipo de médico, todo tipo de curandeiro, né? Eu É, compartilho isso. Pode continuar. Uhum. mas ele tá ali acompanhando, né? É por isso que eu não sei se eu já comentei aqui com vocês de que eu já tive, eu já fiz terapia com psicólogo convencional. E aí eu tinha uma coisa que eu não conseguia entender na época, mas hoje eu já entendo, que às vezes parecia que o profissional estava ali contigo. Ele estava fisicamente ali, mas ele mentalmente não estava ali. Então é a questão de você, dessa pessoa estar totalmente com você. Sentimentos estão com você. Exato. E assim, é muito complicado, cara. Tu estás ali sendo atendido por um médico e o médico não tem empatia pela tua dor.
é muito assim. Eu tenho certeza que se médicos tivessem mais empatia, eles curariam mais rápido, né? Exato. Porque estar presente. Exatamente. Quando eu mudei de psicóloga, por isso, principalmente, né? Porque, assim, uma parte dela estava ali, mas outra se desconcentrava, né? Ia para outro lugar, e aí ela cortava o que estava sendo mostrado para ela. Ela cortava, porque, assim, era como se, tipo, não, isso daí, né? Deixa para lá, tal, né? Isso daí não está no meu Vamos, escopo, né? Então eu vou tipo, separar isso, mas na verdade está tudo ligado. não é. Uhum. Pois é. Falando agora do Delcy Jardim, né, que ele é o canalizador do Monchan, né, que é uma energia, uma frequência, né, um raio, que tem todos os raios, né, e o Monchan ele vem como luz branca ou luz dourada, né, assim, o que a pessoa tiver vontade de mentalizar. E aí ele numa das aulas dele, ele fala, né, não, mas aí alguns alunos chegam e dizem, poxa, mas às vezes você é muito rígido. E ele fala, mas eu preciso ser, porque tem casos e casos. Tem casos que as pessoas realmente precisam parar de buscar fora e buscar dentro. Assim, eu tô aqui para cuidar delas, mas elas vão transformar. Não Uhum, sou eu. Eu tenho que ser isso, eu tenho que continuar assim, né? é isso mesmo. Show de bola. Gente, muito obrigado então pela companhia aí. Tá sendo assim, assim para mim, tá? Tá sendo maravilhoso tá comentando e relendo o Caibalion com vocês. Eu tô pegando outras coisas que eu não tinha entendido da outra vez. Tô aprendendo mais com vocês. Quero agradecer muito, muito mesmo ao Edu, ao Murilo, à Lu, que tá aqui mesmo cansada, mas tá aí ouvindo a gente. Muito obrigado, Lu, de verdade, Eu tá? tenho só Eu que mais Pelo agradeço. esforço. uma dica aos leitores, né? Tanto para mim quanto a vocês, ou para alguém que possa assistir. E, por exemplo, durante o capítulo de hoje, teve momentos que eu fechei aqui o vídeo e me desconcentrei, porque assim, ficou um pouco, Faz né? parte, Só que tá normal. tudo bem, essa é só a primeira vez que eu vou ler o livro, de tantas vezes, né? Então, assim, é aos poucos, é passinho de tartaruga, sim, é sim. E isso se aplica a tudo, viu? A qualquer tipo de aprendizado. A gente vai pegando, tem horas que a gente vai estar cansado e a gente não vai querer mais, a gente não vai entender, vai dar porrada na parede, vai errar, mas a gente vai voltando e aos poucos, sendo gentil, sendo legal com nós mesmos, a gente vai evoluindo, entendeu? Isso aí. É isso. Obrigado, gente. Então, boa noite a todos. Eu vou Gratidão, passar gente. algumas Boa noite. informações aí pelo grupo depois. Tá, Tchau, tchau. perfeito. Tchau, tchau. Boa Abraço. noite, Obrigada, boa Tchau, tchau. noite. bom Boa descanso, noite. principalmente para a Luana, né? Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.